nada é tão letal para uma sociedade quando a sua elite começa a se amparar e a ser criada por aquilo que as massas querem ouvir do que por aquilo que deve ser dito. Quando uma pessoa monta seus ideais, seus princípios, aquilo que ele considera como justo para a sociedade, em torno do que as pessoas querem ouvir, ele se tornou menos do que a opinião popular. Porque a opinião popular, pelo menos, tem um aspecto do senso comum. Ele se tornou volatilidade pura. E esse foi, para mim, o pior elogio que Ancapsu fez ao Bolsonaro. Eu nunca vi alguém detonar tanto um cara elogiando ele. Dizendo, ele é exatamente aquilo que as massas querem ouvir. E o pior, o Ancapsu se tornou exatamente aquilo que as massas querem ouvir. A popularidade dele, para quem não sabe, eu fui a primeira pessoa a patrocinar o canal do Ancapsu. E o Ancapsu se tornou uma pessoa fundamentalmente diferente. Ele aprendeu a dizer o que as pessoas gostariam de ouvir. Ele aprendeu a modificar seus valores, seus princípios, aquilo que ele considera certo ou errado, em virtude daquilo que é efetivamente a posição mais popular. A posição que será aceita por mais pessoas. Ele não raciocina mais. Os neurônios que foram lhe dados são agora mero enfeite em cima da mesa. E de todos os ANCAPs, se alguém tivesse que me perguntar, aquele que mais eficazmente se vendeu, porque o Cogos não conseguiu ter 1/10 da capilaridade do Ancapsu. Rafael Lima não conseguiu ter 1/10 da capilaridade do Ancapsu. O Renato Amoedo, por mais que faça muita view, não faz diariamente. Ninguém se vendeu tanto ao sistema e ao que as pessoas gostariam de ouvir do que um Ancapsu. Ele chegou a tal nível que até as pessoas que trabalhavam para ele na equipe do jornal dele largaram ele. Ele precisou banir todos. Ele precisou banir. Porque a discordância de opiniões entre a equipe dele e ele se tornou tão funda que eles se mantiveram com princípios. E olha que já eram pessoas que adoravam visualizações. Isso é, pra mim, um sinal. Um claro sinal de para onde está indo o movimento libertário, mas também para onde está indo o Brasil. Deve haver uma diferença entre a consideração das massas e a consideração das elites. Uma elite é alguém que, ao observar determinado cenário, consegue abstrair o que deveria ser dali. É isso que uma elite deve fazer. Essa elite deve conseguir enxergar um meio, um como. E esse como deve determinar seu agir. Isso é, para mim, uma elite. Usa a palavra líder. Senão ele não chega nele. Não. Começa a me comunicar assim. Caralho, entendi, mano. Fala elite. Fala líder. Tá no hype, faz um tempinho isso aí. Todo mundo fez negócio de líder. Hyde, Guilherme Freire, formando líderes. Os líderes das novas gerações precisam ter em mente aquilo que as gerações precisam. O que aconteceu no Brasil é o oposto. Os influenciadores se tornaram os líderes. Só que os influenciadores são influenciadores em virtude de falar o que a massa quer. E isso é a pior coisa que você pode ter para qualquer elite. O que eu enxergo no Brasil é o desprezo por tudo aquilo que poderia ser incômodo. Tudo aquilo que é bom e belo. Incômodo. Não. Incômodo. O bom e belo é incômodo. Fala assim, tudo aquilo que é bom e belo. Bom e belo. Bom, pronto agora.
É sério. Tudo que causa certo nível de desconforto, o brasileiro recusa. O brasileiro, ele simplesmente foge de tudo aquilo que lhe pertence. O brasileiro prefere hoje do que 5 milhões daqui a 20 dias. Pode ser que não chega, né? Pode ser que não chegue. O povinho ruim esse brasileiro. Ivan Capsu é representante, pra mim, fidedigno desse pensamento. A forma como ele mudou de ideias, a forma como ele fez adesão ao Bolsonaro, a forma como ele esteve disposto a defender o Bolsonaro quando ele falava A, e logo depois quando o Bolsonaro falava não A. Como se não houvesse nenhuma contradição entre essas duas coisas. Que foi, meu burro? É que eu me lembrei daquele vídeo dele na época da pandemia lá. Que ele saiu de bicicleta pra fazer. Ele saía de bicicleta pra fazer desobediência civil. Aí o policial falou pra ele, bote a máscara, ele botou. Acho que ele entendeu aí do conceito de desobediência civil. Quando tu começou a falar aí, eu comecei a lembrar desse vídeo de bicicleta. De sunga também. É muito bom. Vou fazer desobediência civil aqui. Bota a máscara! Então, pessoal, não deu pra fazer hoje. Não deu pra fazer. Me viram. Eu vou fazer desobediência civil. Eu não consegui me aguentar não, que eu me lembrei de muito bom esse vídeo, velho. E o público dele, tipo, não percebeu nenhum problema nisso. Não percebeu. Nossa, que pessoal autoritário. Ah, jura? Jura, agora que a máscara que foi o problema. E o interessante, cara, é que ele, assim como o Cogos, é lambibota de milico. É lambibota das forças policiais. Em Capsu, não apenas tem um hábito de enxergar a política como realmente o estereótipo do direita versus esquerda, tá ligado? Como todos os princípios libertários clássicos que jogam de alguma forma a pessoa pra esquerda, ele recusa eles e finge que nada tá acontecendo. Então a forma como ele trata a polícia, ele não bota de milico. A forma como ele trata, por exemplo, a política, não bota de político. A forma como ele trata, por exemplo, a questão das drogas. A forma como ele trata, por exemplo, a questão do recrutamento obrigatório. Que são políticas que historicamente levaram as pessoas para a esquerda. O libertarianismo, ele está nesse sentido mais próximo da esquerda do que da direita. O libertarianismo nesse sentido está mais próximo do MST do que a favor do Estado. Se eu tiver que escolher no caso de uma invasão de terras improdutivas, de fato improdutivas, MST e o proprietário que tem terras improdutivas. É claro quem você vai escolher. Você vai escolher MST. Se tiver que escolher entre... Boa. O quê? Boa. Tá indo bem. Por quê? Por quê? Você tá defendendo MST agora, cara? Não é isso. Não é isso. Ao vivo não, né? Assim... Gravado, não, cara, não é isso, velho. É porque tá errado, velho. Não, eu sei. Só tá errado, velho. É porque eu entendo do seu lado também. Qual é o meu lado? Não, a parada de defender, proteger, não sei o quê. Tipo. Não entende, não, né? Não vai entender. Você é comunista! Droga! É por isso que ele fez o vídeo criticando o Grenfell, batendo o Grenfell, e agora eu entendi. Eu odeio o Brasil. Eu odeio o brasileiro. Agora eu entendi. Eu te odeio. Porque o seu QI é tão baixo, cara. Raciocina comigo, cara. Os ANCAPs acreditam que a propriedade é boa. Por quê? Porque ela é parte da personalidade das pessoas.
Para isso você tem que fazer o quê? Usar, delimitar e proteger a sua propriedade. Se você não usa, delimita e protege a sua propriedade, isso significa que você não é dono dela. Isso significa que se você tiver que escolher entre a pessoa que não usou, protegeu e delimitou determinada propriedade e o cara do MST, que é um novo dono disso e que está usando, delimitando e protegendo, tem que escolher o do MST para usar o conceito ANCAP de propriedade. Ah, eu não defendo isso. Ok, você não é ANCAP. Você gosta da declaração verbal, o princípio da declaração verbal. Alguém diz, então assim é. Ponto. É por isso que você olha para MST e você diz, eu tenho nojo do MST. Miorinho, eu tenho nojo do MST porque MST às vezes age de forma injusta. Pô, aí eu acho que nós dois concordamos, né? Não é isso que eu tô querendo dizer. Ouviu, macaquinho? Macaquinho? Entendeu o que eu quero dizer? Simples. Não há como defender o cara que não é dono da propriedade, manter a propriedade contra um cara que é dono. Ponto. O ANCAPSul, ele age porque ele vai perder inscritos, porque é algo ruim de ser dito, porque as pessoas não querem ouvir isso, que muitas vezes, para você defender o direito de propriedade, você tem que estar do lado do MST. Não do lado do cara que é um coronel, no meio do Mato Grosso, que tem infinitas terras, e que a maior parte delas, ele não faz sequer um exercício especulativo. São improdutivos no sentido de mão danadas. Tomou um cafezinho com a Janja, né, gordão? Por que? Lula me tinha dessa, cara. Teve um comentário desse no vídeo, sabia? Você já viu? Não vi. Isso que eu falei. Ele falou assim, esses gostos tiveram um café da manhã com a Janja, né? Pra estarem criticando o Freire. Porra! Meu Deus do céu! Falei, cara... Minha mulher não ia deixar? Não tem um convite, né? Com a Janja, não. Tipo, ganhar dinheiro. É uma piada! Brasileiro é uma piada. Brasileiro é uma piada. Brasileiro não tá realmente falando sério. Ele não vai realmente ganhar dinheiro com a Janja. Por favor, brasileiro, por favor, acorda, brasileiro. Meu Deus, brasileiro, por favor. Por favor. É vontade, cara. Welcome to the jungle. Pra mim essa música é sobre o Brasil também. Welcome to the jungle. Uma capsula, assim, do ponto de vista da sacanagem, do ponto de vista, assim, do que é imoral, ele realmente achou a forma dele, velho. As opiniões dele são aquilo que as pessoas querem ouvir. Por exemplo, todo o movimento libertário internacional ficou nesse sentido contra a Ucrânia, porque a Ucrânia efetivamente foi quem deu origem ao conflito, de muitas formas. Principalmente na guerra em Donbass. Se você vai ver ali o histórico do programa, a maior parte das incursões tinha acontecido por parte da Ucrânia. Havia espionagem ucraniana já acontecendo. O estranho é a ANCAP libertária ter posição sobre isso, né? Não, mas a maior parte desse posicionou assim. Eu sei, mas o estranho é eles estarem... Acho que os dois estão errados também. Mas todo mundo se posicionou. Eu, por exemplo, sou a favor da guerra entre os dois. Acho que o justo é eles se matarem mesmo. Eu sou contra. Eu sou a favor. São estados. Não, eu sou contra. Otário é quem participa da guerra. Tem gente no meio que tá sendo alistado. Oxi, quem mandou viver na Ucrânia? É uma piada! Não, mas quem? É uma piada, meu Deus do céu, brasileiro! Tô falando sério. Brasileiro! Quem mandou morar na Ucrânia? Eles jamais vão saber. Meu Deus do céu. Mas e se os russos morrerem? Quem mandou morar na Rússia? Cara, todo mundo sabe, cara. Todo mundo sabe. Já falei isso. O pessoal fala, Malboro, eu quero ir morar na Europa. Irmão. Aquela porra nunca passou uma geração sem ter guerra. Tu vai pra lá fazer o quê? Gente, não, mas PlayStation lá é barato. Tá bom. Gente, é uma piada. O Malboro tá comentando como se ele tivesse avisado todas as pessoas do mundo. Isso é uma piada, é uma hipérbole. É uma forma de colocar a vida, o pessoal dele. Eu já avisei. Como se isso tivesse que implicar. E é uma sátira, as argumentações, inclusive do ANCAPSul. Por favor, brasileiro, acorda, brasileiro, por favor. Por favor. O que acontece? Ucrânia e Rússia. Tem uma posição libertária clara. A maior parte dos libertários se posicionou a favor da Rússia no primeiro momento. Enxergou a questão como defensiva. O prosseguir da guerra, do ponto de vista mais claro, não é uma questão libertária. Não é uma questão que alguém poderia levar a sério.
No final das contas, são 2 estados, como bem pontuado pelo Malboro. Mas há uma questão um pouco mais simples nisso. Os Estados Unidos, seja lá o que esteja acontecendo, não deveria estar enviando dinheiro para a Ucrânia. Aí vai deixar o comunismo dominar o mundo. Se você acredita que isso vai acontecer, você é neocon. Você é neocon. Brasileiro, você não é ANCAP, você é neocon. Brasileiro, neocon. Esquece. Não defende isso. Você é ANCAP e esquece. Só não defende, tá ligado? O Miorim falou, não defende. Obedece o Miorim, por favor. O Miorim disse, se preocupou com o comunista embaixo da cama, é neocon. ANCAP tem a seguinte posição: os Estados Unidos não devem ser a polícia do mundo. Ponto. Corrupção, menção. O que isso tem a ver? Brasileiro? É que ele falou, teve um cara que falou, corrupção, menção. Esse cara só fala merda. Isso é o equivalente ao meu corrupção, menção? Não, é que tu não tem corrupção. Aí... É por isso que eu acho isso? Tipo, só tô argumentando, tá? Tipo, se não gostou, aí... corrupção brasileiro. Cara, o que acontece com o Capsu? Argumenta centralmente onde dói, cara. O quê? O fato do Capsu ser ANCAP defender que a Ucrânia tinha direito sobre os seus cidadãos, o pessoal que morava lá. Que esse é o cerne da questão, cara. O ANCAPSU é um crápula. Ele é um crápula. Só isso, velho. Uma pessoa que chega e fala assim, o estadista mais perturbado possível. Não diz assim, eu sou dono. Não em público, né? Eu sou dono do meu povo. Do povo que vive aqui. O ANCAPSU falou isso abertamente. O ANCAPSU defende a guerra, defende o Estado ucraniano se dizendo ANCAP. Ele falou que poderia, o cara lá, o Zelensky, tinha direito de mandar seus cidadãos pra morte, porque eles não queriam lutar. Porque tinha que defender o território dele. Dele? Sim, do Zelensky. Brabo. Tudo ali é do Zelensky. Esse que é o problema central, cara. Argumentar sobre as falhas desse tipo de questão. Sempre que tu tenta conscientizar o macaco, eu fico perturbado, velho. Tu tem que ensinar ele, fuzil, banana. Isso aqui come, isso aqui atira, sabe? Então não adianta eu dizer pra ele que nenhum ANCAP no mundo tem a opinião do ANCAPSU, que é só ele. Não, ele vai falar assim, então é o poder é a democracia, né, gordão? Não. O Aristóteles falou que até um mendigo poderia falar a verdade, gordão. Falou? Então me aponta quando foi. Onde foi? Foi no Suma Teológica, parte 3. Então, esse é o problema. Eles não sabem que contexto foi. Formas geométricas. Mendigos conseguem identificar formas geométricas. Mas mendigos não são, efetivamente, o consenso de nada. Se o mendigo for cego, também não... Mas ele é capaz de identificar a forma geométrica. Não, mas não tem. Não... Mas é sério, pô. Isso, isso é uma coisa que eu discordo muito contigo, tá ligado? Se tu for tentar argumentar... O que acontece quando a gente argumenta sobre esse tipo de consideração? Ad hominem, gordão. Aí tu vai explicar o que é o ad hominem. Mas não adianta. Aí tipo, gordão, tá falando da vida do cara, né, gordão? Aí tu vai tentar argumentar pra ele que existe uma certa validade em organizar certas condutas, certos atos, porque existe uma camada moral que é muito bem considerada, certa psique, como esse homem age, que o falar não é o necessário somente, tá? Não é a única coisa que se olha. Sim. Eu acho que só tem que explicar pra ele, cara. Fala difícil, fala de tese, de guerra, de ética. Fala de ética também. Argumenta essas coisas assim, porque se for falar, tentar dar consciência pra esse cabo aí que tá com a mão no ovo dele, aí tá viajando também. Acho que... Um ANCAPSU, até aqui. Um ANCAPSU, em cima de tudo isso que ele fez sobre a guerra, que ele defendeu sobre a guerra. E o Malboro colocou bem a questão do alistamento obrigatório. Acima de tudo isso, o que incomoda no ANCAPSU... Ainda tem outra coisa. Lá no podcast do Monark, debatendo com o Nilma, o Monark perguntou: você defende que os ucranianos matem crianças e mulheres inocentes? O ANCAPSU falou sim.
Porque aquelas crianças e aquelas mulheres contribuem para o governo russo e futuramente serão soldados. Aquelas mulheres apoiam os soldados, aquelas crianças serão soldados e amam seus pais que estão matando os ucranianos. Isso não dói nas pessoas também. Isso não dá uma sensação estranha também. Nem o Bush falava isso. O Bush. Eu nunca ouvi um presidente americano falar isso. Nem o Bush. Bush 2. O Bush filho. Exatamente. Nem o Bush filho falava isso. Os soldados americanos, vocês não sabem, mas grande parte dos pelotões americanos morriam porque os árabes, eles botavam crianças com bombas, porque eles sabiam que o americano ia parar e não ia querer atirar na criança. O Hezbollah não, aquele pessoal da Palestina, o Hezbollah, o Hezbollah e outros grupos muçulmanos usam crianças e locais... Hamas. O Hezbollah também usa crianças e mulheres e locais com pessoas feridas como escudos. E o exército de Israel tem que fazer um puta cálculo para conseguir atingir somente os caras que são os bandidos, tá ligado? Uhum. Pra o macaco entender. E o mundo sabe que não se fala isso, tá ligado? Uhum. O mundo sabe que não se fala isso. Sim. O brasileiro não sabe que não se Até fala porque isso. se você perguntar pros líderes islâmicos, eles negam até a morte. Eles negam até a morte. Juro pra você, não sei se você sabe. Eu acompanho no Twitter, por causa da Martinelli, mais de um portal de notícias do Oriente Médio. Eles juram que isso não acontece, que isso é propaganda israelense. Juro. Mesmo que eles façam, mesmo que o mundo tenha um histórico confiável de que eles fazem isso, eles afirmam que não fazem isso. Que isso é algo desleal, que quem faz isso é Israel. Tipo, eles realmente não se permitem que isso seja conhecido. Tipo, é realmente uma parada, tipo, você faz, você esconde. E o Agapsod fala isso. Ele fala isso, e não é só o falar. O público dele não vê problema nisso. E aí tu tá tentando criar consciência moral num sujeito que acredita que mulheres e crianças têm que ser mortos numa guerra, com a suposição de que as mulheres amam seus maridos, alimentam a criança que será o próximo soldado. Esse homem, ele é um antagonista de qualquer possibilidade de free will, de livre-arbítrio, de liberdade. Sim. Por que isso é um sinal claro? E todo mundo... eu não me surpreendo quando as pessoas falam isso como Capsule. Porque uma pessoa fatalista, como é o Capsule, que diz que em 2030 vai ter ANCAP. Vai ser a capitão. Então ele acredita que, independentemente dessas pessoas que morrem, vai surgir um ANCAP. Isso estava determinado, que seja assim. Ele não está defendendo, não é uma questão moral, como os marxistas falam, tá ligado? É uma questão científica pra ele. Obviamente não é, mas pra ele é. E tu fica tentando trazer um aspecto moral pra pessoas que estão, tipo, nem na lama elas estão. Nem capazes de entrar na lama elas são, tá ligado? Porque na lama, pelo menos, você sabe que você está sujo. Essas pessoas não conseguem entrar na lama pra não saber que são sujos, tá ligado? Então, tipo, quando eu vejo... O Nilman se impressionou com isso. O Nilman, velho. O Nilman se impressionou. O Nilman se impressionou com isso. O Monark ficou estupefato. Mas, cara, tu não é libertário? Sim, mas e daí? Entende? Tipo, isso não soou como algo absurdo. E o público dele continua agindo como se tivesse tudo bem. Como se fosse uma coisa do jogo. Só que o mundo não interpreta isso como parte do jogo. Até na guerra se tem regras. Na guerra se tem regras. Mesmo, tipo, e o Conselho de Genebra foi feito por militares. Pessoal, o que é foda? O que é treinar? Peraí, vamos lá, pô, peraí. Ah, não pode atirar no cara que tá caindo de paraquedas. Muitas vezes matam, mas quando matam, outras nações vão lá e dizem, peraí, pô, tu matou o cara ali? Não. Não é assim que funciona, tá ligado? E, de novo, ninguém... E aqui nos comentários, vai ter gente falando, é guerra. Ou seja, o brasileiro, nesse sentido, ele é um bicho mesmo.
Pra ele, a justificativa é guerra, abre a possibilidade pra tudo. Tá ligado? Tudo. Eles não têm consciência moral. A consciência moral do brasileiro. E é por isso que eu te falei daquele dia da tese da sociedade de tribos. É tribal mesmo. Isso aqui é tribo. É tribo. O empreendedorismo no Brasil é tribo. A política no Brasil é tribo. O estudo no Brasil é tribo. Tudo no Brasil é tribo. Mostrando que o Seth Godin estava certo esse tempo todo e que o fato quase acertou ao seguir o líder do... Lembra daquele livro Tribos? Mas isso é o Brasil. Sim. E é por isso que muitos desses livros, como Tribos, por exemplo, são muito usados no Brasil. São. Tu não sei se tu sabe, o cara lá do Poderoso Chefão. O segundo filme do Poderoso Chefão foi o filme que foi... O lugar que ele mais foi assistido foi no Brasil. No resto do mundo ele foi um fracasso, tá ligado? Uhum. Assim, em comparação ao primeiro, tá ligado? Sim. E os brasileiros, eles amam o seu Poderoso Chefão 2. Tá ligado? Sim. E aí foram falar isso porque é o mais violento de todos, assim, absurdamente. Tem pouca história e muito violência, tá ligado? Sim. Aí foram falar isso pro cara lá do Poderoso Chefão. Você foi o que ele falou? Isso falar mais sobre o Brasil do que sobre o meu filme. Ai! Ancapsu é o brasileiro por excelência, velho. Ancapsu é aquele cara que ficava fazendo oba-oba em torno da maior parte dos discursos que de alguma forma levava a um arrefecimento contra uma certa ira contra o Alexandre de Moraes e tirou a cara fora no Rio de Janeiro. Como se não tivesse sido parte disso. Como se não tivesse sido, de alguma forma, responsável pelo crescimento desse ódio. Fingiu que nada aconteceu. Mas, desses homens que dizem que tudo pode na guerra, o esperado deles é covardia, né? Que é isso que significa. Covardia. Covarde. 1000 vezes covarde. Matar uma criança que não tá armada, porque no futuro... Ela pode restar. Por que então tu não espera o futuro chegar pra tu matar ele com a arma empunhada? Filho da puta. Sim. Por que tu não espera? Tu não é o brabo? Tu não é o guerreador? Tu não é o Kratos? Espera ele crescer, empunhar uma arma e tu mata ele com a arma empunhada, porra. Sim. Tu não é o fodão? Ah, então tu vai matar ele criança pra evitar ter que combater o bom combate, pra evitar ter o bom combate? Sim. Então você é um covarde, tá? É esse que é o senso. Sim. Tá ligado? É isso que significa. Não se pode trocar esse aspecto de uma possibilidade futura por uma maldade presente, tá ligado? Sim. E é isso que pra mim, tipo... É por isso que esse vídeo aqui pra mim, tipo, fala dessas figuras. Por exemplo, o 38 tem substância, tem certas teses e se responde. O Olavo, porra, muita substância, muitas teses e se responde. Paulo Cogos ainda tenta cuspir um pouquinho de tese, tá? Sim. O Guilherme Freire e o Ancapsu e o Guilherme Freire pelo menos não é um sanguinário explícito. Pelo menos o Guilherme Freire copia. Sim. É um bom imitador. Mas o caso do Ancapsu é muito clássico. É um idiota com iniciativa. Porque assim, em locais por exemplo, onde eu cresci, se o Ancapsu falasse isso, que mataria crianças, porque no futuro eles se tornariam pessoas que iriam carregar armas e poderiam ameaçar ele apanharia. Não precisa nem ir longe, pô. Qualquer lugar que ele for, assim, andar em capital, sair dizendo isso aí, ele apanha até o final do dia. Tá, depende. Eu acho que São Paulo... Andar em São Paulo, sair dizendo por aí, não. Só a favor de matar mulheres e crianças. A favor de matar mulheres e crianças no caso de guerra. Sai repetindo por aí, daí para as pessoas, uma hora ele apanha. As pessoas acham que ele é doido. Zé é doido. Que é um problema que eu tenho. Mas você tem razão. Eu considerava muitas das pessoas doidas. Elas são mau caráteres do caralho. Elas são somente burras. O brasileiro é simplesmente, em geral, burro. E eu não gosto disso, de considerar o brasileiro burro, porque eu gosto de olhar pra pessoa e de alguma forma de individualizar ela, tá ligado? Mas o brasileiro é burro. Não tem como. O Ancapsu alcança tantas pessoas quanto alcança, fazendo o que faz com comentários de 2 ou 3 minutos, que são, quando certos, são comentários tirados da literatura libertária, que ele faz questão de tratar muito pouco. E quando errados, ele não tá nem aí com a contradição com os outros comentários.
O cara consegue fazer... Cara, eu já vi, eu cansei de ver isso. O cara consegue falar ao mesmo tempo que o Guedes tem diversos problemas e que continua sendo socialista, e no vídeo seguinte elogiar o Guedes. Cogos faz isso também. Cogos faz isso também. Exatamente. Cara, eu não sei... O problema é que as palavras não significam nada pra vocês, porra. O problema é que as palavras não significam nada pra vocês não ligam. Os caras falam as coisas e é o sentimento de vocês. Como afeto. Eu posso um dia dizer, maldito socialista, e no outro dia dizer, porra, quase ANCAP. Eu posso fazer isso com afeto, tá ligado? Só afeto. O problema é que não é possível que vocês aceitem comentário político baseado em afeto. Entende? E o pior é que não são afetos elaborados. Tem alguns afetos que você não percebe que são afetos. Então, por exemplo, um exemplo clássico para mim de afetos elaborados. Você diz que o que você aprecia em alguém é, por exemplo, a sua genialidade. Tá ligado? Você é muito fã de alguém e você fala, não, esse cara é um gênio, tá ligado? E ele não é um gênio, ele é uma pessoa mediana. Então, por exemplo, digamos que você gostasse muito, não sei, Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas representa gênios no sentido expresso da palavra? A resposta é não. O pessoal do Mamonas Assassinas não era genial. Você não consegue colocar o Mamonas Assassinas no mesmo lugar que você colocaria o Michael Jackson, o Elvis Presley, que você colocaria um Queen. Eles estão, nesse sentido, abaixo musicalmente desses grupos. Você pode gostar deles, você pode chamar eles de gênios, mas o que está acontecendo é que você está elevando a capacidade deles para o afeto. Você gosta tanto deles que você gostaria que eles fossem geniais. Você sente que eles são geniais. Isso é um afeto complexo. O afeto, no caso do Ancapsu, é uma coisa muito mais simples. Bu... Eba! Bu! Eba! Guedes fez alguma coisa que eu não gosto. Bu! Guedes fez uma coisa que eu gosto. Eba! E ele não consegue fazer um filtro entre essas duas coisas. Ele literalmente analisa toda a notícia como se fosse uma notícia nova. Ele não aprende. Era para um Ancapsu a essa altura do campeonato ser um dos maiores analistas desse país. Porque a quantidade de notícias que ele lê e coisas que ele processa deveria fazer ele acertar todas as previsões possíveis. E não acerta. Na guerra da Ucrânia, quantas e quantas vezes ele não falou que a Ucrânia ia ganhar a guerra? Quantas e quantas vezes? E errou tudo. Por quê? Porque ele é torcedor. Ele não é analista político, ele é torcedor. Ah, meu amigo, mas é isso que eu gosto nele. Aí, sua porra, fala isso pra ele. Eu gosto de você porque tu é torcedor. Eu gosto de você porque você diz exatamente o que eu quero ouvir. Eu gosto de você porque você camufla as notícias para que elas sejam o que elas não são. Diz isso pra um Ancapsu. Ele vai odiar mais você do que a mim. Entende? É entender isso. Isso, quando eu critico, eu tô colocando uma crítica. Agora, você gostar do cara por isso, isso também fala muito sobre você. Muito sobre você. Muito sobre você. E o meu problema é que não dá pra uma população que se informa por torcida. Não dá pra essa população chegar em conclusões reais sobre as coisas. A torcida aceita tudo. Você lembra como foi o período perto do Rio de Janeiro? Você lembra como tudo pros bolsonaristas era um sinal? Lembra? Quantas vezes eu entrei nos Spaces pra ouvir eles e tudo eles falavam que era um sinal? Tudo. Pior foi nem isso. Pior foi o bagulho de ficar botando celular na testa pros ET salvar eles. Isso aí é foda. Isso é foda. E o Ancapsu tentou justificar isso aí. O que ele falou? Ele falou, não, isso aí é uma forma de crítica, né? Dizendo que a situação tá tão ruim, o mundo não presta atenção nisso, que não tá fazendo nada, que eles estavam pensando... Eu falei, porra, esse bicho é criativo, velho. Torcedor! Entendeu? É o cara que diz que o Rivelino jogava mais que o Pelé. Torcedor, entendeu? O cara fala isso por afeto. Raciocinador, Brigiano. Pelé jogava mais, porra, que o Rivelino.
Eu quero falar que se o Real Madrid viesse jogar no Brasil na Série B, nem aguentava. Exatamente, porra. Porque o sol é quente e tudo. Sim, exatamente. O campo é ruim. Não, meu amigo, se o Real Madrid viesse pro Brasil jogar, todo mundo ia ajeitar os porra dos estádios, sabe? O Real Madrid ajeitaria. E ele ganharia, tá ligado? O Messi podia... sei lá... O Messi podia jogar uma pelada onde que fosse que ele ia ganhar, porra. Sim, pô. Ele cresceu jogando ali também. Sim. Não ali, mas tipo, um lugar de ruim. E o Messi não é do Real Madrid. Sim, tá, mas, pô, sim. Só exemplificando, tá? Mas, tipo... Aproveitando o jogador que de fato passou por uma infância mais complexa, que de fato pudesse ultrapassar por essas questões. Porque nós não sabemos de cabeça alguém que tenha passado por essa situação ruim no Real Madrid, mas com certeza deve ter algum jogador que veio de origem pobre. Tem, pô. Tem um jogador brasileiro, pô. Tinha o Casimiro, jogou lá. Tem o Vinícius Júnior, que joga lá. Tem o Hendrick. Mas o Vinícius Júnior foi de origem pobre? Sim. Sabia não. Sim, pô. Muito jogador, pô. O Ronaldo jogou no Real Madrid, sim. Não, Roberto Carlos. Éder Militão, que tu joga mais que ele. Não. Sou mais caro que ele. Mais caro. Mas tem esses jogadores. Mas enfim. É por isso que eu fico exaustivamente cansado. Eu juro pra tu. Minha energia psíquica, ela tá muito baixa. Porque toda vez que eu vejo tu tentando botar consciência em bichinho. Cara, passa um tempo ali com a Nami e treina ela, pô. Juro pra tu, cara. Tu já pensou que tu podia ter uma contemplação espiritual muito maior treinando o cachorro? Porque ia ter resultado. Tu entende? Então, por exemplo, pô, esse ano eu treinei... Pavlov explica. Tem o Pavlov. Então, tipo... Tu vai poder dizer, cara, esse ano eu treinei 2.000 cachorros. Não tem um que eu falo senta e o bichinho não senta. É mais fácil do que tu contar pra este verme que tá assistindo aí, que concorda com a Capsu, dizer, cara, matar mulheres e crianças numa guerra é algo desonroso. Não se faz. Sim. Sua moralidade não desativa quando você tá na guerra, amigo. De verdade. Tu entende? Mas isso tem um viés um viés gnóstico muito forte, né? Porque, gnóstico mesmo. Porque como... A gente pode trazer, por exemplo, Jung, né? Que eu tava lendo hoje. Hoje não, ontem. O Jung, ele fala dessa questão de como o Estado estava se tornando já uma religião. Então, quando você está numa guerra santa, você vai pro céu, né? Sim. E é basicamente isso que o brasileiro vê como guerra. Aqueles homens estão lutando pelo paraíso. Por nossos deuses, pelos nossos papas, pelos nossos padres. Eles estão lutando pelo nosso Estado, pela nossa soberania, pela nossa capacidade de manter aquilo que compreendemos enquanto brasileiro. E o mais engraçado, a guerra é na Ucrânia, brother. Sim. Não tem nada a ver com tudo isso que eu acabei de falar. Mas eu tenho absoluta certeza que se o Bolsonaro tivesse inaugurado uma ditadura nesse país, o Capsu justificaria cada instante dela. Cada instante do quê? Cada instante dela. Sim, é um dos contribuintes, né? É um dos contribuintes do regime. Então, um dos homens do regime. Sim, um dos homens do regime. Cara, inclusive, eu começar a usar essa nomenclatura com alguns libertários. Um Capsu, legítimo membro do regime. E esse pessoal... Membro da Tcheca. Polícia da União Soviética. Acho que não é. Acho que Tcheca ia ser muito ruim se pegasse. Mas eu sempre fico muito impressionado porque é exaustivo pra mim, exaure, porque não é possível que o campo das contradições... E eu realmente tô pensando muito sobre isso, talvez tudo esteja errado na vida mesmo. Isso é uma das coisas que energiza a questão da vontade também. Porque, exemplificando, você não pode discordar do Olavo se você é novo. Mas peraí, então eu posso concordar se eu sou novo? Não pode. Porque concordar ou discordar fazem parte da mesma camada da consciência. Sim. Discordar ou concordar é a mesma coisa, Sim. basicamente. São atividades do intelecto. E concordar com um é discordar de outro. Sim, são atividades do intelecto. Sim.
E o cara não entende isso. Então ele critica você por argumentar contra o Olavo e simultaneamente ele argumenta a favor do Olavo. Sim, ele não poderia estar dando aquela opinião ali. Sim, era pra ele ficar quieto. Sim. Que é isso que o Olavo, inclusive, fala. Fique quieto. Voto de silêncio de opinião. O Olavo fala pra fazer isso na terceira aula. Só que eles não viram as aulas. Outra coisa, por exemplo, o pessoal tava puto porque a gente criticou o Olavo. Mas o cerne do pensamento do Olavo, pra o Brasil ter jeito, que as pessoas precisam argumentar uma contra as outras. Sim. Porque o Olavo falava, não, é uma capacidade dialética, internamente você conseguir interagir com esse pensamento e depois conseguir expor ele de uma forma que participe do universo de discurso de maneira coerente contra uma determinada ideia. O Olavo acreditava que deveria ter esquerda. Ele dizia, não, o país saudável tem esquerda. Tem esquerda e direita. Aqui no Brasil exato. Tem muita esquerda, só tem esquerda. Exato. Mas imagina ter discordância dentro do campo. Não tem nem sentido isso. Tem isso. Aí tem, por exemplo, o Guilherme Freire. Você não argumentar, só fala da vida do Guilherme Freire. O vídeo do Guilherme Freire fala da vida das pessoas. Só que eles chamam isso de progressistas, de liberais. Sim. Ele faz isso. Ele é um moralista. Então quando criticamos o moralista falando de moral, estamos errados. Mas quando o moralista concorda com eles, está certo. Vocês falam do Ancapsul, disso daí, blá blá blá, não sei o que, gordo. É isso que é a resposta. Sim. Mas tipo assim, você não entendeu o pensamento do Olavo. Então, por favor, me explique. Não vai fazer. Então assim, é um círculo de contradições tão grande, tão imenso, do meu tamanho, que acontecem nesses vídeos, que eu vejo desse pessoal comentando, que eu fico realmente, tipo, de estupefato, assim. Sim. Cara, isso é um contrato. Será que esse cara não entende isso? O próprio Olavo, se visse essa crítica e mandassem pra ele, ele poderia falar, aqueles garotos. Ele ia fazer, ele podia ter feito isso. Ou ele podia ter falado, tipo, tô pensando. Ou falado nada também. Sabe uma outra coisa que me incomodou muito? Mas ele não vai falar gordos. Sim. Sabe uma outra coisa que me incomodou muito? No Ancapsul, e isso me incomodou de verdade, assim. Você lembra que o movimento comunista no Brasil voltou a ter força, em parte, pelo silêncio safado de Ancapsul e Rafael Lima? Em relação às inúmeras refutações dadas pelo material fraco deles. Você vê o canal dos comunistas, entrar hoje no canal dos comunistas, que é o Fato, Jorge Manuel, Gustavo Machado. Você vê o canal deles, a maior parte do canal deles tem vídeos enormes contra o Ancapsul. O Humberto Matos tem muito vídeo contra o Ancapsul, em que eles pegam o Visão Libertária e eles atacam, e eles fazem muita view em cima de erros mesmo. E eles não se responsabilizaram por isso. Eles não se colocaram para refutação disso. Eles deixaram-se fazer milhares, centenas de milhares de visualizações, milhões de visualizações nas costas deles, crescer esses canais profundamente sem nunca se pronunciar. E daí, gordão? Nada. Deixa os caras crescer, porra. Tu é comunista? Tu tá me ouvindo? Tu é comunista, porra. Pra tu não achar nada demais, aí tu é comunista. Entendeu? Agora, se tu acha que é um problema os caras crescerem, parece que a gente tem que ter feito algo a respeito, né? Parece que deixar os vídeos dele crescerem. E assim, vídeos errados. Porque uma coisa, cara, 21 ali no vídeo, eu vou tirar o vídeo. Principalmente que é um vídeo feito num processo de colaboração de centenas de pessoas, tá ligado? Inclusive, um vídeo individual não representa necessariamente toda a opinião do Ancapsul, tá ligado? Era uma equipe enorme que fazia. Então era só descartar. Sacou? Mas ele nunca fez isso. Ele nunca admitiu que ele estava errado. Ele nunca deu um contraponto em relação a essas coisas. Ele finge que não acontece. Ele finge que não acontece e mais, ele dá combustível pra caralho pra esquerda. Pra caralho. Boa parte das coisas que a esquerda fala de forma capciosa em relação aos ANCAPs, o Ancapsul vai lá e compra. Pode reparar. Cogos e o Ancapsul. Nós fui falando muito isso. A esquerda diz: os libertários só querem uma boquinha. Eles vão lá, apoiam o político. A esquerda diz: os libertários, na primeira oportunidade, estão apoiando o Bolsonaro. Tudo bolsonarista. O anarco-bolsonarismo. Lembra? Eles vão lá, na primeira oportunidade, eles apoiam o Bolsonaro. Eles falam: ANCAP só é ANCAP da boca pra fora. Em guerra. Sempre que tiver uma situação mais delicada, pra processar alguém, sempre que precisa usar o Estado, vai lá e usa. Mesma coisa.
eles têm, em geral, um modus operandi, uma forma de encarar as coisas que fortalece os argumentos da esquerda em relação aos libertários. Quantas e quantas vezes a gente não ouviu do Junito, lembra do Junito? Você vê, MBL de esquerda. Quantas e quantas vezes a gente não ouviu o Junito falando pra gente, cara, os libertários são puxadinhos do bolsonarismo. A gente bate neles na mesma leva que a gente bate nos bolsonaristas. A gente não trata como uma coisa diferente. E eles se defendem e usam os mesmos argumentos do bolsonarismo. Às vezes vem argumento que vem já pré-montado, na época que o Bolsonaro estava no poder, já pré-montado no governo, e o argumento que o ANCAP Sul usa é o mesmo argumento que usa alguém mais ligado à base do governo. Entende? Uma tia Tonizei da vida, tá ligado? Então, a forma como o ANCAP Sul tratava essas questões é deplorável. E por que isso acontece? Por que toda vez que o libertarianismo acontece, ele é deturpado? Por que ele sempre vira uma figura anômala de direita? Por que muitas vezes a aliança, isso é muito similar ao que acontece entre os liberais e os fascistas. A esquerda fala ali, os liberais se aliando com os fascistas. Muitas vezes os libertários se associam com os estatistas. Por que isso acontece? Porque sempre há mais espaço para ser um peão da crítica dentro ao governo, dentro da oposição. Se você raciocinar objetivamente, um governo, ele tem muitas razões para atacar um outro governo. Por exemplo, quem que os libertários atacavam muito antigamente? O Dória. Então a crítica anti-Estado era o quê? Uma crítica escondida ao governo Dória. A crítica anti-Estado hoje é uma crítica, na verdade, ao quê? Ao governo Lula. Ela é instrumentalizada. Ela é parada onde ela importa. E o ANCAP Sul, ele é muito ciente disso. Ele é muito ciente que a crítica dele não está repercutindo entre quem de fato gosta dos ideais libertários. Está repercutindo entre alguém que quer um motivo para reclamar do Lula e não tem sofisticação intelectual o suficiente para achar. Não tem explicações de por que o governo Lula está falhando. E é esse pessoal que, de uma forma ou outra, acaba sendo agrupado por ele. E é nesse sentido que ele se aproxima do seu guru, Jair Messias Bolsonaro. Quando eu digo que a massa quer ouvir. Até mesmo o que o ANCAP Sul faz de crítica contra o Estado crítica contra o governo é, no fundo, uma crítica. Crítica contra o Estado é, no fundo, uma crítica velada ao governo. Então até isso é inutilizado. Até isso é apropriado pelo Estado. Até isso é tornado mainstream. O ANCAP Sul é, pra mim, o pior analista político de hoje. Não tem um canal de análise. E olha que a gente já assistiu muito canal de análise política. Muito canal. Não tem pra mim um canal de análise política que seja pior do que o ANCAP Sul. Em termos da quantidade de provisões acertadas. Em termos da contradição entre as falas, às vezes no mesmo vídeo. Quantas vezes a gente já reagiu ao ANCAP Sul e a gente encontrou uma fala aos 2 e uma fala aos 4 completamente diversa. Não há como, enxergando diretamente o trabalho que o ANCAP Sul faz, olhar e dizer: a causa libertária avançou em torno disso. Quando você vai conversar com alguém sobre o tamanho dos libertários no Brasil, as pessoas não costumam colocar que os seguidores do ANCAP Sul são bolsonaristas, são anarcapitalistas. Trata como se fossem bolsonaristas. E isso é, por uma série de pessoas, o que eles vão interpretar como libertarianismo. É nunca mais conseguir se aproximar dessas pessoas em relação ao que são os ideais libertários. É atrasar o movimento e não avançar. Infelizmente. Discorda? Eu não discordo não, cara, mas eu acho que isso tão pouco importa no final do dia. Por que não importa? Não sei, eu sou meio... eu sou meio assim também. É porque o cara que... É porque assim, eu acho que... Eu sempre tenho essa sensação, tá ligado?
que nós chegamos atrasados, tá? Atrasados. Eu já te falei isso lá atrás, tá? Tipo, seja lá o que seja... E eu concordo com a tua mãe quando ela falou, tipo, sobre a questão do eco, tá ligado? Pra mim hoje é muito claro que, tipo assim, se a gente quisesse fazer alguma coisa em relação a isso, tá ligado? E eu pessoalmente às vezes quero, às vezes não quero. Eu acho que tu também tem isso, tipo, às vezes quer, às vezes não quer. Mudar esse tipo de situação, não no Brasil, não é mudar o Brasil, tá ligado? Mas mudar essa perspectiva em relação a, por exemplo, as questões libertárias, as questões conservadoras, principalmente libertárias, né? Precisa de um trabalho que hoje eu acho que a gente consegue fazer. Eu só não sei se eu tenho vontade de fazer, tá ligado? No campo do intelecto, pra mim, faz todo sentido. Na questão de, tipo assim, tirar mentiras, tá ligado? De tirar as coisas do... Tirar a sujeira, tá ligado? Sim. E hoje nós temos capacidade cinematográfica, basicamente. Meios de ação. Hoje nós temos muitos meios de ação. E como a tua mãe bem falou, o que se faz nesses momentos é que se aproveita esse eco de silêncio e sai gritando na caverna, tá? Nesse eco. E só vão ouvir você, tá ligado? Sim. Eu só não tenho... hoje a minha sensação é que eu só não tenho mais... Às vezes parece que me falta espírito pra isso, tá? Porque eu não sei, e eu tenho muitos pesares em relação a um renascimento libertário, tá? Porque toda vez que tem um renascimento libertário, só piora. Sim. A gente teve o Hyde. Porra, piorou pra caralho. Sim. Dos irmãos Kyoka, da época dos irmãos Kyoka, tá ligado? Sim. Aí vem... Primeiro o Instituto Mises, aí depois o Hyde. Aí depois o Hyde. Primeiro o Instituto Mises, aí o Fraga, aí o Hyde. Aí teve o Cogos. Cogos, Porto. Aí, não, Porto e Cogos foi mais ou menos ao mesmo tempo, né? O Porto não pegou tanto de mesmo tempo, porque ele é até bom, né? Sim. Mas o Porto e o Cogos ali. E depois veio o 3/8, tá vendo? Sim. E o 3/8, caralho, como piorou tanto. Sim. Virou um bagulho religioso. Junto com ele a Capsul. E piorou pra caralho. Mas piorou muito. Muito. Tá ligado? E aí sempre que eu fico pensando nisso, eu penso, cara, dá pra resolver isso. É só pegar e fazer o que a gente sempre fez. Tipo assim, hoje a gente tem meio de ação. Hoje dá pra fazer pra caralho. Mas o que vai surgir disso? Quem é o próximo? O que vai surgir depois disso? Tá ligado? Sim. Porque é sempre assim. Porque o pessoal não acompanha, não sabe, eles não percebem, né? Você tem um auxílio, né? Você tem um auxílio intelectual. Sim. De convencimento. E aí certos... Começa como um esforço intelectual. Sim. Aí começou com os Kyoka lá. Aí veio Beltrão. Aí, pum. Tá ligado? O Hyde começou com vídeos de séries de vários livros. E tinha o Instituto Mises com o Beltrão já ainda. Isso. Não parou, tá ligado? Ou seja, tinha o Instituto Mises trazendo capilaridade, gente grande, gente que bota dinheiro, aí grupos liberais, institutos, tá ligado? E veio o Hyde junto na ponta, que é uma influência de YouTube, tá ligado? Sim. Aí depois disso, vem quem? Cogos. Vem Cogos e Porto. Antes disso veio o Fraga. Veio o Fraga. O Fraga sumiu. O Fraga sumiu, mas o Fraga vinha com essa discussão libertária. Sim. E tinha os irmãos Kyoka ainda. É por isso que eu falei, irmão Kyoka e Fraga, tá ligado? Aí vem Instituto Mises, Hyde. Isso. Sacou? Aí depois vem Cogos e Porto discutindo sobre propriedade intelectual, sobre propriedade privada. Sim. O Cogos citando Santo. E ainda tinha Instituto Mises e Instituto Hofbard. Surge também. Aí continua. Aí depois vem Renato 3/8, com a existência de todos esses anteriores, mais o livro dele e as teses que ele pegou dos outros autores, tá ligado? Sim. Então, tipo, quando tem esse renascimento, quando se faz essa questão intelectual, e o Hofbard, Conkin, Estados Unidos teve a mesma coisa, tá ligado? Sim. Surge um grupo, pessoas fortes o suficiente para trazer as teses e convencer as elites, algumas partes da elite, como um pensamento aceitável. E começa a botar dinheiro nisso, tá ligado? Que foi o que aconteceu aqui. Seja naturalmente, seja através de uma pessoa direta. Sim. E aí depois vem quem? Os políticos. Porque os políticos eles vão estar em qualquer movimento. Sim. Qualquer movimento. Todo movimento social que ganha força de elite, ganha força social de influência, vai ter político. Tá ligado? E aí começa a corroer de novo. Então, tipo, hoje pra mim a perspectiva sobre libertarianismo, sobre a Capsul, sobre tudo isso é possível limpar isso? É possível limpar isso. Mas o que vai vir a partir daí? Qual é o próximo Leviatã?
Tá ligado? Quais são as cabeças do Leviatã que vão vir? E todas essas são sempre críticas anteriores. Então pode reparar que o Hyde começa muitas vezes trazendo críticas. O Cogos começa trazendo críticas muito fortes ao Hyde. O Porto muitas vezes trazendo críticas fortes ao Cogos. E ao Hyde. O Fowler, na época, trazendo críticas ao Porto. O Renato 38 trazendo críticas aos outros libertários que não enfatizavam o suficiente o Bitcoin. O Mancapsu começa com um processo intelectual. Muitas vezes criticando ali Que virou o Classic lá. Virou o Classic, exatamente. Muitas vezes criticando ali como estava o movimento que, na época, tinha uma parada que eles criticavam bastante, que era o grupo libertarianismo. E... são pesares que são desenvolvidos, tá ligado? Uhum. Porque... é muita coisa a ser feita, velho. Sim. Tem que escrever, tem que produzir, tem que financiar, tem que fazer tudo. Não existe... Por exemplo, nós temos hoje traduzidos 35 livros. 35 livros. 35 livros. José Paulo Neto é tido como um grande nome da esquerda porque ele traduziu um livro. Sim. Biográfico do Marx. Ele traduziu, ele fez. Ele fez um livro do Marx. Sim. Um livro. Sim. Na esquerda, você traduz um poema do Marx. Você é tido como uma pessoa... ok. Porra, que foda, tá ligado? Uhum. Na direita, isso não soa como nada, tá ligado? Sim. Porque os argumentos... todo o anarcapitalismo é baseado hoje em vídeos do YouTube. Todo o anarcapitalismo. Eu não conheço 10 figuras que tenham lido, e sejam simultaneamente influenciadores, tenham lido 30 livros de libertários. Eu não conheço. Não existem libertários profissionais, são todos youtubers. Todos ali vivem do YouTube e se promulgam em torno do YouTube. E inclusive baseiam suas opiniões em outros youtubers. Eu só vi o Freire, ele falou, eu olhei uns vídeos sobre o anarcapitalismo, nem Sim. foi ler. Sim. Tá ligado? Exatamente. Porque ele nem imaginava que fosse alguma coisa que as pessoas liam. Tá ligado? E a ignorância total é absoluta. Inclusive quando a gente descobre que certos projetos, como por exemplo o Earth Empire, só aconteceram porque certos amigos nossos fizeram um processo. Inclusive aquele era um projeto que eu não entendia porque tinha ido pra frente durante tanto tempo. Aí eu pensei, caralho, que coisa foda. Aí depois eu entendi. Então foi por isso. Você vê, cara, que são realmente pouquíssimas fontes. São pouquíssimas pessoas que estão, de fato, a promulgarem coisas novas, a de fato sustentarem coisas que seriam, de fato, ambiente de estudo para as pessoas. Não há isso. E quando você observa com calma, raciocina, será que é possível um movimento se consolidar pelo YouTube? Você pensa, não, calma aí, o bolsonarismo se consolidou pelo YouTube. Só que o bolsonarismo se consolidou pelo YouTube através do quê? Do Olavo. E política, né? E política. Então, mas tinha um Olavo lá, argumentando, fazendo parada. O anarcapitalismo sem o Olavo... Porque não tem um Olavo ANCAP. Mas não precisa de um Olavo, né? O anarcapitalismo sem um Olavo, ele não será nem sequer o movimento de YouTube que o bolsonarismo foi. Mas é porque o Olavo também, é porque se encurta muito a história do Olavo, né? Sim. Mas o Olavo, ele fez 10 anos de Truth Speak. Sim. E aí isso eu acho que é uma parada que às vezes tu esquece também. Antes do Olavo fazer o Coffee, ele fez 10 anos de Truth Speak. 10 anos de podcast. O Olavo fez 10 anos de podcast. Antes ele escreveu livros. Sim. Mas quando ele viu que os livros não estavam fazendo, ele falou, cara, tem que fazer outra coisa. E ele fez 10 anos de podcast. O maior efeito do Olavo não foi o Coffee. O maior efeito do Olavo foi Truth Speak. Foi o maior efeito do Olavo. Porque o brasileiro e o Olavo entendia isso. É mistura de Alborguete com Aristóteles. Tá ligado? O brasileiro, ele tem muita rispidez com o conhecimento. E com um certo motivo. E aí eu defendo o brasileiro. Porque os professores brasileiros são filhos da puta pra caralho. A maioria dos professores brasileiros são muito filhos da puta. E não é à toa que o brasileiro naturalmente estava rejeitando o conhecimento. É porque o conhecimento foi tomado pelos comunistas, o Paulo Freire e afins, tá ligado? E toda essa massa que foi tomada pelo Paulo Freire e a doutrinação comunista, pelo cerne não intelectual, um cerne natural de distinção da verdade. Olhava pra eles e dizia, cara, que horrível, que nossa, ruim. Sim. Eu não quero prestar atenção na aula, eu não consigo, isso é ruim, tá ligado? Sim. E aí eles em algum momento chegaram ao Olavo de Carvalho. Truth Speak.
E pra mim, o impacto muito maior que o Olavo teve foi o Truth Speak. Sim, Tudo que veio de aluno depois, isso fala. Mas você entende que o principal problema é, mesmo que o Olavo tivesse esse caráter, a pessoa que queria ir a fundo, ela precisava se destacar dos demais. Mas a gente viu os resultados dos alunos, cara. Não, claro, mas o problema não é isso. É que pra 2014, pra 2018, há ali pelo menos a ascensão de determinadas figuras que haviam lido os principais livros da direita. Entende? E inclusive, Kim Kataguiri, não sei se você sabe. Kim Kataguiri cresceu fazendo série no canal da Campagnolo, junto com a Campagnolo lá, sobre Mises. Tá ligado? Se você for dar uma olhada em todos eles, eles têm um passado, mesmo que muito curto. Mas tu vê que todo mundo concorda com um ponto. Qual é o ponto que Che Guevara, Hofbauer e Olavo concordavam? Qual? Revolução? Desculpa! Além disso. Qual que eles concordavam? Militante não fala. Além disso. Porra, mas fontes, meu Deus! Meu Deus do céu, por que eles concordam tanto? Além disso. Não sei. Uma das frases mais conhecidas de Che Guevara sobre os jovens, qual é? Jovem é merda? Do Che Guevara não, que tem um jovem, no sangue dele tem a revolução. Não, ele fala que... Mas também fala que tem no sangue dele a revolução. Fala também. O Hofbauer também fala dos jovens. Fala. E o Olavo também falava dos jovens. Não, sim, mas o problema é que... o jovem com merda. Sim, mas ele instruiu o jovem. O jovem é merda, ele explicava que o jovem é merda, instruiu o jovem a deixar de ser merda. Sim. Eu vi o vídeo da Campagnolo e do Kim Kataguiri. Eles dois eram extremamente jovens. Sim. E o Truth Speak capitalizou o quê? Em sua maioria, jovens. Sim, mas 38 era jovem. 38 era jovem. Mas você falou que o personagem de Olavo. 38 era jovem. Quando ligou pro Olavo. Tem até aquela fotinha dele com a mochilinha assim. Mas é muito pior. Deixa eu só terminar de falar. 38 era jovem. Ana Campagnolo era jovem. Kim Kataguiri era jovem. E quem mais era jovem? Que é conhecido até hoje. Petri era jovem. Frase do Petri, tal qual aquele jornal que tu falou do cara. Quando o Olavo morreu, o vídeo do Petri. Vocês que criticam o Olavo e gostam de Petri, saibam que sem Olavo, jamais teria existido Petri. Sim. Isso é uma característica muito forte dessas pessoas. Mas eu não sei se você tá concordando ou discordando de mim, porque o problema é que... Você nunca vai saber. O problema é que não existe algo nem próximo dentro do libertarianismo, nem próximo do libertarianismo, de uma pessoa que de fato promulgue ideias de forma consistente. Tem que ser feito. Se é isso, a pergunta é: quer que isso seja feito? Não. Então pronto. Não é isso. A questão é essa, pô. A questão é que não adianta emolar o bolsonarismo. Não é bolsonarismo. Intelectual. O ponto é esse, mas a substância intelectual foi trabalhada lá atrás. Foi, mas mas lá atrás. Eu tô dizendo que, tipo, no libertarianismo nunca passou por isso. Sim, e o Olavo, e antes da direita passar... persistentemente antes da direita passar por isso, o Olavo não fez isso com 10 anos de idade, nem com 20, nem com 40. Não foi feito nos anos 90, veja, não haviam youtubers convivendo simultaneamente com... Mas alguém tem que começar, meu amigo. O reavivamento disso. Alguém tem que começar. Não, isso é falso. Isso é verdadeiro, meu amigo. Isso é falso. Se você olha a genealogia de todos os movimentos, sempre há, primeiro, uma promulgação intelectual real, um conjunto de discussões reais, um conjunto de elementos. Exemplo, Estados Unidos, as cartas de Catão. Exemplo, Estados Unidos, renascimento do conservadorismo. Partido Conservador promulga o livro do Albert J. Enoch. Deu um branco da porra do livro do J. Enoch, do Estado. Nosso inimigo, o Estado. Promulga o livro como tema geral. Iniciam-se uma série de discussões. Na Europa, reavivamento conservador na Inglaterra. Começa por uma série de reuniões estabelecidas pelo Scruton. Reavivamento da filosofia de livre mercado na Europa. Ludwig von Mises, Círculo de Mises. Sempre começou por discussões reais de figuras intelectuais que se degladiavam. Sempre. Em toda a história. Não há uma genealogia de um movimento político bem sucedido que não tenha sido precedida por essa estrutura. O próprio Olavo falou disso. E ele diz que o motivo pelo qual ele se preocupava tanto com o Brasil é porque o Brasil estava se encaminhando para que isso acontecesse sem que essa genealogia acontecesse.
Tá ligado? Sem que as figuras de fato que iam discutir essas estruturas surgissem antes da massa. A massa se declara libertária antes da cadre existir. Isso é, por si só, um oxímoro. E isso é provocado pelo Ancap-Su, que criou um efeito de massas, sem consistência, sem aprofundamento. Isso é construído e estabelecido pelo Hyde, que criou um fenômeno de massas. Por quê? Porque as massas são necessárias para ser eleito. Não, mas isso é muito fácil de resolver, cara. Não é fácil, não. Pô. Só não vai ter o resultado que necessariamente se idealiza. Mas isso é fácil de resolver. Não é fácil, é culpa deles. É realmente culpa deles. É culpa deles isso ter acontecido agora, mas eu tô falando que é fácil resolver isso. Só isso que eu tô falando. Que é fácil, mas demanda muito esforço. O problema às vezes só não se que tem depois vontade. que você fixa um rótulo, se você fixou ele intelectualmente através da discussão, depois, pra você mexer com um rótulo, é muito difícil. O que tá acontecendo? Foi fixado o rótulo por um conjunto de impressões de youtubers para youtubers. E esse conjunto de impressões as pessoas afirmam hoje, eu sou libertário. Você vai ver o conjunto de coisas que ele acredita. Ele acredita, por exemplo, que na Ucrânia é permitido... Vamos fazer uma aposta? Vamos fazer uma aposta? De uma semana. Ele vai criar outro canal. O nome desse outro canal vai ser Renascimento Libertário. E eu aposto contigo que ele faz mais view do que esse aqui. Não faz. Faz. Eu aposto contigo. Quer apostar? Não Quer apostar? Não faz. Aposto. Já fez 20 mil views. Não faz. Faz, vamos apostar? Não faz mesmo. Porque esse aqui tu disse que não ia fazer. Não faz. Quer apostar? Não faz. Vamos apostar. Então, beleza. Não faz. Não existe interesse no Brasil para discussões de liberdade. Só não existe. É falso. É absolutamente falso. Nesse sentido, o dano que foi causado pelo Ancap-Su foi de atrasar o movimento libertário em algumas dezenas de anos. Mas veja, atrasar... Dezenas de anos. Sim, mas atrasar... É porque um homem não é capaz de impedir uma força intelectual de acontecer. Então, mas atrasar... Mas se ele tivesse... Por exemplo, se eu tivesse hoje que atrasar um movimento, ele me pensaram, cara, o que eu posso fazer para esse movimento não germinar? Eu teria feito exatamente o passo a passo do Ancap-Su. Exatamente o passo a passo do Ancap-Su. Eu faria o possível para torná-lo vazio. Eu faria o possível para estabelecer contradições. Eu faria o possível para confundir efetivamente o conjunto das minhas opiniões com o conjunto das opiniões do próprio movimento. Eu realmente faria o que o Ancap-Su fez. Se eu fosse pago pela CIA, eu não teria feito um trabalho tão bom quanto o Ancap-Su fez naturalmente. É por isso que eu não entendo como é que, dado isso, dado esse cenário, dado todas essas coisas, você olha pra isso e diga, não, isso é reversível. É reversível, As pessoas assumem um rótulo que elas não têm. Falou dezenas de anos, atrasar é reversível. A prova reversível ainda continua existindo e a possibilidade. Não, reversível no sentido de que... Isso só não daria pra dar jeito se fosse irreversível. Não, sim. Não. Mas o problema é que isso não pode ser, nesse sentido, superado. Oxi. É atrasar ou irreversível? O que acontece? O que eu tô dizendo é que não é irreversível, porque há um momento em que a própria fricção social faz com que as coisas aconteçam. Então não é irreversível. Então não é irreversível. Só que ele é irreversível no sentido de que não é possível voltar pra trás dele. Tá ligado? É nesse sentido. Não, mas então é duas questões diferentes. Os danos são permanentes. É isso que eu tô querendo dizer. Aí, no sentido de que os danos são permanentes, ele é irreversível. Mas ele não é irreversível no sentido de que não seja possível estar numa situação melhor do que essa. Isso eu concordo, dá pra estar numa situação melhor. Mas nunca o movimento libertário brasileiro jamais esquecerá a incompetência sequencial dos youtubers em propagar os ideais libertários. E como tudo o que os libertários fizeram foi cooptado por outras esferas e como foi criada uma legião de ex-ancaps que nada sabem. A legião de ex-libertários provocados pelo desconhecimento e ignorância geral dessas pessoas é uma legião silenciosa e que faz sangrar o movimento libertário. Mas diferente de qualquer outro movimento. Só porque tu tá usando irreversível e irreversível, isso vai ficar diferente. Mesmo. Não, sim, eu sei. Mas eu tô dizendo em que sentido... O que eu tava querendo dizer? Talvez se eu tivesse colocado permanente, teria ficado mais claro, mais rápido. Mas era isso que eu queria dizer. Sei. Não sou tão determinista assim, não. Não, mas você concorda que não dá pra voltar antes de acontecer. Não, mas é porque... O ponto não é esse, né, querido? O ponto é que as pessoas não vão esquecer o que você falou. Esse é o ponto. Não, em vida não, né?
Como não, pô? É muito fácil de esquecer, pô. Collor tá aí. Esquecer é fácil pra caralho. Difícil mesmo é se lembrar. Esquecer é fácil. Não, pô, as pessoas lembram do Collor, pô. Mas é que as pessoas lembram do Collor e continuam votando nele. Muda, ressignifica, tá vendo? Ressignifica. Algumas pessoas podem. Mas isso aí vai trabalhar. A sociedade lembra. Sociedade, porra nenhuma mesmo. Tu é engenheiro social pra caralho. Não, calma aí, pô, calma aí. Sociedade lembra. Você sabe que o Collor é lembrado, a ditadura é lembrada. E as pessoas continuam votando lembrar, mas. Continua, mas é ressignificado. Não, é possível ressignificar, isso eu concordo. É ressignificado. Mas há a noção de você lembrar. Se tem uma coisa que o Lukaku acertou é que dá pra ressignificar, cara. Aí tu foi pro Lukaku. Mas é óbvio, porque foi ressignificado, isso é um fato. Sim. Isso é de fato um fato. Sim, mas isso é outra história. Pessoal, lástima o que fez o Ancapsu no Brasil. Eu espero que vocês, libertários, conservadores, pensem bem o que significa dizer que o que vale, o que realmente é importante é o que a massa quer fazer. E pense como isso poderia facilmente descambar em um movimento autoritário. Por favor, só pensa nisso com carinho. A gente vai ter outros vídeos de libertários aqui no canal e vai ter principalmente vídeos libertários para quem assinar a nossa plataforma, altalinguagem.tv. Então não deixe de dar uma olhada e eu vou ver de conversar com o Malboro de fazer um canal, o Renascimento Libertário, pra gente ver como vão ser os vídeos lá. Então se você quiser entrar, talvez no momento que você entre já tenha um canal lá, Renascimento Libertário. Então é isso, pessoal. Forte abraço, não deixe de assinar o altalinguagem.tv. Curte, comenta, compartilha. Link tá na descrição. Achando do canal. Quê? Link tá na descrição. O link tá na descrição. Tamo junto. Valeu. Falou!